Meus amados irmãos, com alegria vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nesta noite? Estamos aqui para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, o Deus de missões, está conosco nesta noite, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 22. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero render graças ao Senhor pela sua benevolência, pela vida do nosso pastor presidente, Dari Ferreira. Para nós é uma honra. Trago a paz do Senhor do meu pastor Clebson ali em Pocinhos, a toda a casa do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Pedro Tadeu, que bondosamente nos convida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e do meu filho que nos acompanha. Quantos acharam a palavra do Senhor? Pode dizer amém? Poucos acharam. Diz assim, verso 22. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando e vendo os vossos santuários, também achei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em tempo, ou melhor, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens que em todo lugar se arrependam. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite estamos diante deste texto deveras muito conhecido, acredito que um dos textos mais pregados em um culto de caráter missionário. O apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. Paulo, que passa pela cidade de Filipos, ele é açoitado em praça pública com Silas, levado aos magistrados, levado até a prisão, e a Bíblia nos diz que de forma miraculosa, através do louvor, da adoração, que Paulo e Silas resolveram prestar um culto ao Senhor dentro de um presídio, dentro de uma penitenciária. Já nos mostra que o louvor a Deus independe de onde nós estivermos, independe dos fatores externos. Aleluia. Se na prisão, se fora da prisão, Deus, ele tem que ser anunciado. Deus, ele tem que ser glorificado, aleluia. E por intermédio, glória a Deus, Deus, ele sacode aquele cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele desce para Tessalônica, prega a palavra de Deus. O ministério de Paulo não tinha outro objetivo, a não ser anunciar a Cristo e este crucificado. Paulo, ele vai a Bereia, prega a palavra do Senhor aos irmãos ali bereianos. A Bíblia nos diz que eram irmãos notáveis,
que ao abrir da boca de Paulo, eles tinham esta preocupação de conferir se na verdade o que o Paulo estava a pregar batia com as Escrituras. Louvado seja Deus. E de antemão, Paulo, ele sai dali. A Bíblia nos diz que ele foi hostilizado uma vez mais, e ele pega o navio às pressas e chega na cidade de Atenas. Louvado seja Deus. A cidade de Atenas, todos sabem, ou a maioria, que era um local onde havia mentes pensantes. Repousava ali toda a sabedoria daquele tempo. Os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria, porém também era conhecida pelas suas multidões de deuses, a saber, há quem diga que havia aproximadamente naqueles tempos 30.000 estátuas. E é nesse contexto que Paulo, direcionado por Deus, ele chega até Atenas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele não se preocupa com a arquitetura. Paulo, ele não se preocupa com os monumentos. A preocupação de Paulo é ver um povo, louvado seja Deus, prostrado diante de estátuas. A preocupação maior de Paulo Paulo não está ali, glória a Deus, como um viajante. Paulo não está ali fazendo um turismo. Paulo está ali para anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, no verso 16, que no coração de Paulo surge uma preocupação, uma indignação ao ver o povo se prostrando diante de estátuas, adorando a deuses que têm mão, mas não pega, tem olho, mas não vê, tem pés, mas não andam. E a preocupação começa a surgir, a indignação no coração de Paulo, a ver aquele povo tão sábio, o povo tão erudito, o povo tão versado nas letras humanas, mas um povo pobre, aleluia, acerca da palavra de Deus. E nesta noite nós queremos, pela palavra de Deus, instigar o coração dos irmãos. Qual é a nossa preocupação ao ver, aleluia, este mesmo povo, esses mesmos dias, a mesma situação? Nós estamos na época do saber. Estamos na época da informação na palma da mão, aleluia. E eu não tenho nada contra o estudo acadêmico. É bom o homem, a mulher, a criança, o jovem, ele estudar, ser bem sucedido nesta vida. Mas o estudo acadêmico nada pode fazer acerca da salvação. O estudo acadêmico nada pode fazer acerca da vida eterna. O estudo acadêmico nada pode fazer, não pode levar, aleluia, o homem até o Senhor Jesus. Mas Deus tem levantado nesses últimos dias homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, a levar os cativos, a levar a palavra àqueles que estão necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sentimento de Paulo era este, a preocupação de Paulo era esta, a indignação de Paulo era esta, ao ver um povo distante de Deus. Será que esta preocupação ainda, ela permeia os nossos corações? Será que nós nos incomodamos ainda a saber que se o nosso vizinho da direita, aleluia, da nossa casa, do nosso bairro, ele parte hoje, ele parte sem Deus, sem paz, sem salvação? Será que isto ainda mexe conosco? Será que ainda estamos sensíveis? Temos esta mesma percepção, esta indignação que Paulo tinha? Louvado seja Deus. Sei que o culto missionário é um culto diferente. É um culto que nos chama a responsabilidade. E o bem da verdade é que nós não gostamos de ser cobrado. Mas nesta noite, pela palavra do Senhor, Deus, Ele nos alerta para esta missão, aleluia, que a nós foi confiada. Não foi confiada aos anjos, mas foi confiada à Igreja Assembleia de Deus aqui em Campina Grande e em todo o território da Borborema, em todo o planeta, aleluia, para levar a mensagem do Senhor. Louvado seja Deus. E Paulo, ele se encontra ali com dois grupos, a saber, os epicureus e os estoicos. Quem eram os epicureus? Acreditavam que o sentido da vida era o prazer.
Acreditava que o sentido da vida era apenas a existência humana. Não acreditava no porvir, não acreditava que havia céu, não acreditava que havia inferno. Ou seja, ele se esperava em Cristo, ou melhor, não esperava em Cristo, mas Paulo mesmo em uma das suas epístolas, ele vai dizer que se ele esperasse em Cristo somente nesta vida, ele seria o mais miserável entre os homens. É lamentável saber, aleluia, que até mesmo no meio do povo de Deus, se não, glória a Deus por isso a maioria, mas muitos esperam somente em Cristo nesta vida. Ele espera uma boa saúde, ele espera um bom emprego, ele espera um bom casamento, ele espera tanta coisa, e quando as coisas começam a dar errado, agora ele começa agora a se desesperar da vida. Mas Paulo, aleluia, ele tinha um alvo. Paulo, ele tinha convicção, aleluia. Certa feita ele vai dizer que ele estava em ambos os lados em aperto, porque ele dizia: se estar com Cristo é infinitamente, é incomparavelmente melhor. Todavia, se eu fico aqui, eu produzo fruto, eu já não sei mais o que fazer. Mas nesta ocasião, aleluia, Paulo estava se dirigindo a este grupo, os epicureus, mostrando que havia uma vida eterna, mostrando que o conceito, aleluia, de viver era muito mais do que sucedido bem ser nesta vida. Paulo mostra para eles, aleluia, refuta esta ideia de que a vida é só aqui, aleluia. E para você que me escuta nesta noite, porventura amigo do Evangelho, saiba que há uma vida após essa. Louvado seja Deus. Outro grupo que Paulo, ele também tem um debate. Glória a Deus, eram estoicos. Os estoicos eles eram fatalistas. Ele acreditava que tudo era coisa do destino, aleluia, que tudo estava sendo imposto para os homens. Glória a Deus, que esta vida consistia em nascer, crescer, produzir e morrer, e depois disso nada mais existisse. Ainda existem alguns grupos também que pensam assim, aleluia. Aí entra eu, entra você, entra a igreja, aleluia, para anunciar acerca deste perigo eminente que aqueles correm, aleluia, por não aceitarem a palavra do Senhor, por não conhecerem as Escrituras. A Bíblia diz que erra o homem, aleluia, por não examinar as Escrituras, porque cuidais nelas ter a vida eterna. É papel fundamental nesses últimos dias da igreja, aleluia, anunciar a palavra de Deus, isto em tempo, em fora de tempo. Você é missionário no seu trabalho, você é missionário na sua escola, você é missionário na sua vizinhança, aleluia. Deus tem te levantado para levar as novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Paulo, a preocupação dele era levar a palavra. Paulo estava sempre nas praças, procurando de fato o embate. Glória a Deus, Paulo não perdia tempo com outra coisa, a não ser de anunciar a Cristo e este crucificado, a anunciar a ressurreição, a anunciar, aleluia, o Deus que fez o mundo, o Deus que sustenta este universo, pelo poder da sua palavra. A preocupação maior de Paulo era esta, de anunciar a Jesus. Paulo vai dizer: não tenho a minha vida por preciosa, antes que cumpra o ministério, contanto que cumpra o ministério para o qual fui chamado. Eu estava vendo aquele vídeo da nossa irmã Sami, eu estava a meditar e pedir misericórdia a Deus. Nós temos aqui uma vida muito confortável, a nossa vida aqui é muito boa, em relação a alguns irmãos que estão lá fora, levando a preciosa palavra de Deus. Aqui nós temos liberdade, aqui nós temos todo o tempo, aqui nós temos todas as condições, nós temos Bíblias e mais Bíblias, temos Bíblia digital, temos inúmeros recursos, aleluia, pedagógicos, para crescermos, para anunciarmos a palavra de Deus. Mas em alguns países bem sabemos que não é bem assim, e parece que a gente não valoriza muito isto.
Glória a Deus. Mas a igreja foi o tempo que ela mais cresceu, quando a igreja ela foi perseguida, quando os irmãos derramaram sangue. Não queira eu saber você o preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, neste belo templo ornamentado, no ar condicionado, na cadeira acolchoada. Sangue foi derramado, aleluia. Irmãos morreram no Coliseu, aleluia. Mas quanto mais matava crente, mais o evangelho avançava. Quanto mais, aleluia, crente morria, mais o evangelho avançava. Louvado seja Deus. E nós somos semente do sangue. Tem semente do sangue aqui nesta noite? Deixa eu ver nesta noite. Tem semente do sangue aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele continua a sua caminhada. Paulo é conduzido ao Areópago. O Areópago nada mais era do que um monte rochoso, uma espécie de tribunal. E ali Paulo ele é levado para falar acerca deste Deus desconhecido até então. Louvado seja Deus. Paulo ele passa por uma espécie de acariação. Paulo vai fazer a sua defesa. Aleluia. Paulo vai apresentar o Deus que eles não conheciam. E eu acho interessante que, eu não sei quem fez, mas alguém fez um altar. Em meio a muitos altares, Deus na sua onisciência, aleluia, ele já via Paulo lá na cidade de Atenas. Deus ele sempre dá um jeito para que o evangelho venha a ser anunciado. E Paulo ele não começa, aleluia, pelo Velho Testamento. Paulo sabiamente, aleluia, certamente guiado por Deus, ele começa a observar aqueles ídolos. E ele introdutoriamente, ele olha aquele altar, ao qual estava escrito, ao Deus desconhecido. E a partir daí, Paulo ele cria uma ponte. Em meio àqueles deuses, ele vai utilizar o Deus desconhecido. E Paulo vai dizer, olha, esse que vocês honram sem saber, esses que vocês levantaram este altar sem saber, é este Deus a quem eu anuncio, é este Deus a quem eu prego, é este Deus a quem eu sirvo, é por causa dele que eu estou aqui, aleluia, louvado seja Deus. Cadê os crentes que estão aqui por causa deste Deus, que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Nós que antes andávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, aleluia, mas a Bíblia vai nos dizer, por intermédio do profeta Isaías, que ao Pai agradou moê-lo, agradou, aleluia, enfermar, para que lá na frente ele visse a prosperidade do seu trabalho. E aqui está nesta noite a prosperidade do trabalho do Senhor. Valeu a pena, aleluia, tudo quanto Cristo passou para estarmos aqui nesta noite louvando e agradecendo o seu santo nome. Louvado seja Deus. Paulo começa agora a dissertar acerca deste Deus, de um Deus que sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Paulo agora vai expor com muita autoridade, aleluia, acerca deste Deus criador, acerca deste Deus que manda chuva para bons e para maus, acerca deste Deus que sustenta o universo com o poder da sua palavra, acerca deste Deus que permite que nós respiremos nesta noite, que este ar invada nossos pulmões, porque, aleluia, Paulo vai dizer que é Ele quem dá a vida, é Ele quem sustenta, é Ele quem provê, aleluia, é Ele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. E é por ele que nós estamos aqui nesta noite. Paulo ele começa a inculcar na cabeça dos atenienses, aleluia, ele começa agora a refutar algumas filosofias contrárias à palavra de Deus. Paulo vai dizer, talvez se fosse nossos dias, Paulo diria que o mundo, ele não é resultado, aleluia, de uma explosão. O mundo não é resultado de um Big Bang. O mundo não é resultado, aleluia, da mente humana. O mundo é resultado, aleluia, da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que
Por intermédio da sua palavra, o Senhor criou os mundos, criou os céus, criou a terra. Por isto Ele é Senhor, Ele é Criador. Se fosse nos dias de hoje, Paulo iria dizer: o homem não é produto da evolução, o homem não foi criado do macaco, não. O homem foi criado pela própria mão de Deus, e nele foi soprado o fôlego de vida. Aleluia, que nesta noite nos permite respirar. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, Paulo dizia, não se importando, aleluia, das coisas que viessem sobre ele. Deus, ele fez homem, Deus, ele fez mulher. Deus não fez, aleluia, coisa diferente disso, ainda que o mundo queira empurrar de goela dentro. Mas Paulo diria nos nossos dias que Deus, ele fez tudo conforme lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo começa agora, aleluia, a dissertar acerca disto. Louvado seja Deus. Deus tem levantado você, jovem, lá no colégio, lá em meio às ideologias, lá em meio às coisas que muitas das vezes vêm de encontro à palavra de Deus. Aleluia. Ser crente hoje em dia, irmãos, não é muito fácil. É bem verdade que antes os ataques eram diretamente contra a vida, mas hoje nós passamos por momentos aonde que querem reprimir a palavra de Deus. Aleluia. E se a gente se calar enquanto igreja, se nós não nos posicionarmos, se nós não estivermos dispostos como no vídeo, aleluia, até ir atrás das grades e quem sabe até morrer, aleluia, a igreja de Cristo, ela estará fadada ao fracasso. Mas há uma promessa sobre nós, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus. É tempo de avançar, é tempo de pregar, é tempo de falar, é tempo de dizer que o Senhor, Ele vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Louvado seja Deus. Não há como a igreja estabelecer uma diplomacia com o mundo, mas poucos querem pagar o preço. Este é o bem da verdade. Você quer perder a amizade, você fale a verdade para aquele seu colega que tem uma mente totalmente diferente. Você quer perder a amizade, fale para o seu familiar que determinada coisa não é certo. Você quer perder espaço em meio a esta sociedade corrupta, abra a palavra, fale de Jesus. Você verá que você não será bem aceito. Aleluia, você verá que você não será bem aceito em cada grupo. Estamos vivendo em dias de aceitação, estamos vivendo em dia de seguidores, aleluia. Mas aqui há um povo que é seguidor, mas é seguidor de Cristo Jesus. Aonde estão nesta noite os seguidores de Cristo Jesus? Aonde estão nesta noite aqueles que um dia decidiram de livre e espontânea vontade seguir a Cristo? Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo, quando ele foi chamado, alguém se quis se opor, e o Senhor diz, olha, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Será que estamos dispostos a padecer por causa do nome de Jesus? Será que nesta noite nós estamos verdadeiramente dispostos, aleluia, se possível for até com a nossa própria vida? Paulo vai dizer que ele se gastaria, e se deixaria gastar por causa do Evangelho. E aqui é uma reflexão nossa, aleluia. Cada um olhe para si e avalie o tempo que nós temos gastado. Será que de fato nós temos gastado? Será que de fato nós temos investido? Aleluia, de tal forma a sairmos da nossa zona de conforto. Louvado seja Deus. Nesta noite eu não vim aqui, aleluia, para pregar algo que muitas das vezes soa como mel em nosso coração. Eu estudei esta palavra, eu orei, eu dizia à minha esposa, e entendia que é uma palavra difícil para muitos ouvirem.
Aleluia. Vivemos em um tempo de acomodação, eu sei, não estou aqui generalizando, tem muita gente que faz a obra, glória a Deus por isso, aleluia, mas é uma constatação do próprio Senhor. Ele vai dizer que na verdade a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai pois ao dono da seara, aleluia, que enviai ceifeiros para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Paulo, ele continua dissertando acerca deste Deus, aleluia, um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que se ira todos os dias, mas a sua misericórdia novas são a cada manhã, aleluia. Mas Paulo, ele continua, Paulo, ele não só mostra um Deus que é amor. Muitas das vezes nós queremos mostrar apenas um Deus que é amor, e esquecemos de mostrar que ele é um Deus também de justiça. Paulo diz que haverá um tempo já determinado por Deus, que Deus julgará este mundo, aleluia, com justiça. Ele julgará, aleluia, todo mundo com justiça, mostrando que ele é um Deus de amor, porém ele é um Deus de justiça. É necessário mostrarmos sim, que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus misericordioso, mas é necessário também mostrarmos um Deus de justiça, mostrarmos um Deus, aleluia, que a sua, aleluia, a taça de Deus, ela está se enchendo, dia após dia, dia após dia. Haverá um tempo que Deus derramará a sua ira sobre este mundo, mas para a igreja de Cristo, aleluia, não provará da ira, porque temos uma esperança, que antes que a ira de Deus, ela desça sobre esta terra, a igreja não mais estará aqui, já estará na glória, já estará nas bodas do Cordeiro, aleluia, recebendo os galardões, pelo trabalho que tem prestado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, e eu corro para o final, eu não quero ferir o tempo que me foi dado, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que o Evangelho, ele provoca reações. Todas as vezes que você sai à rua, todas as vezes que você prega para alguém, o Evangelho, ele provoca reações. O Evangelho, ele traz algumas reflexões, porque a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha, ela não volta vazia. Isaías vai dizer que assim como desce a neve do céu, assim como desce a chuva do céu e para lá não mais torna, assim é a palavra que procede da boca do Senhor. Ela não volta vazia. Então pregue. Não está se convertendo, não se preocupe, seu papel não é converter ninguém. O seu papel e o meu é pregar. Jesus disse, ide pregai. Ele não disse, ide salvai. Aleluia, pregar é com você, pregar é conosco. Aleluia, mas salvar é com Ele. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, é papel fundamental da igreja de Cristo nesses últimos dias, anunciar a palavra de Deus. 3 reações foram causadas ali nos atenienses. A Bíblia nos diz que o efeito da pregação foi, uns escarneciam. E assim também é hoje. Quando saímos nas ruas pregando a palavra, alguém olha e diz, olha lá um bando de besta, não tem o que fazer, está incomodando o povo no meio da praça, se incomoda muitas das vezes com a pregação da palavra, aleluia, mas não se incomoda muitas das vezes com um som alto, onde músicas profanas, músicas que degradam, aleluia, o ser humano se preocupa com a palavra. O primeiro efeito da pregação é, eles escarneciam de Paulo. E hoje também não é diferente, aleluia, mas Paulo não está preocupado com isso. O negócio de Paulo é com Deus, aleluia. Quando tu pregares lá fora, deixa zombar, deixa escarnecer, o teu dever é pregar, o teu dever é anunciar, deixa de ter por louco. Paulo vai dizer que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, aleluia, é poder de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uns escarneciam, outros disseram assim, deixa em outra oportunidade, Paulo, daqui a 15 dias a gente te ouve novamente. Eles adiaram a sua decisão, daqui a um mês a gente te ouve de novo, Paulo, aleluia. Mas há um perigo muito grande,
Você que me escuta nesta noite, não sei se em nosso meio há alguém aqui que ainda não é crente, não sei se algum internauta me escuta nesta noite. Há um perigo muito grande, nós não temos controle sobre nossa vida. Aleluia, não deixe. Alguém disse para Paulo: em outra oportunidade nós te ouviremos. Aleluia. Mas há um terceiro grupo que diz assim: todavia, chegando alguns varões, a ele creram. Aleluia. A palavra, ela gera essas três, aleluia, efeitos. Vai alguém escarnecer, pregue a palavra. Outros vão deixar para amanhã, pregue a palavra. Porque vai chegar um que vai levantar a mão e vai dizer: eu quero, eu aceito este Deus dos crentes, eu aceito o Deus desconhecido que para mim era e agora já não mais é. Então pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro, o tempo já foi. Glória a Deus, foi me dada a oportunidade nesta noite de fazer um convite. Eu não gosto do termo apelo, porque apelar eu acho que é algo quando você apela para algo que não presta. Meu Jesus é muito bom. Ele é maravilhoso. Isaías vai dizer que ele é Deus forte, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Então nesta noite eu quero fazer um convite. Não irei me alongar no convite. Glória a Deus. Se porventura em nosso meio há alguém que ainda não confessa a Jesus como seu Salvador, alguém que quer receber o Deus de Paulo, alguém que quer receber, aleluia, o Deus dos crentes, a oportunidade é franca. Aleluia. Aí na sua casa, prezado amigo internauta, talvez você já ouviu muito a palavra, e talvez você já protelou muito, já adiou muito esta decisão. Eu quero te dizer que você não tem controle sobre a sua vida. Eu não tenho controle sobre a minha vida, não sei o que me irá acontecer nos próximos segundos. Aleluia. Então não adie esta decisão. Aceita Cristo como teu Salvador. A maior decisão que o homem ele pode fazer na sua vida é aceitar a Cristo como seu Salvador. O divisor de águas na vida do homem não é ele ser bem sucedido nesta vida, porque aqui vai passar. Glória a Deus, não estou dizendo que não é bom, é maravilhoso, é bênção de Deus. Aleluia. Mas quando a morte chegar ao teu lado, algum dia, o que tu tens ficará. Aleluia. A Bíblia diz lá em Hebreus que ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. A misericórdia de Deus é vigente em vida. É hoje. É agora. E aonde está você nesta noite que foi tocado pela palavra? Deus, Ele é o Deus de perto. E eu sei que Ele é o Deus de longe. Talvez no nosso meio não tenha alguém que queira converter-se a Cristo. Aleluia. Mas a palavra pregada, ela pode alcançar nesta noite uma vida por trás das telas. Talvez você já bateu em muitas portas. Talvez você já procurou o sentido da vida. Talvez já pensou que nem os epicureus, que nem os estoicos, que a vida só consiste aqui. Não é bem assim. Aleluia. Há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade nos esperando, crente. E no tocante ao trabalho do Senhor, um dia nós estaremos diante dele. O crente não passa pelo trono branco, não. Mas ele haverá de encontrar-se com o Senhor no tribunal de Cristo, para receber tudo quanto tem feito na obra do Senhor. Todo o trabalho, toda a contribuição está nos anais da eternidade. Aleluia. Igreja do Senhor, deixa este versículo e encerro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Salvo engano. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor. Com todo respeito ao meu pastor presidente, não é na obra do pastor, é na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Tem recompensa para ti. Tem recompensa para ti nesta noite, aleluia. Você que faz a obra do Senhor com alegria. Às vezes até obra que ninguém vê. E naquele grande dia será dia de surpresa. No dia da entrega dos galardões, já retorno o microfone do nosso pastor. 8 horas já foi, meu tempo foi dado. Alguém vai olhar e vai dizer, mas como assim? Aquela irmã tão no anonimato, está recebendo um galardão tão grande. Glória a Deus. Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. Todo o teu esforço, toda a obra feita para o Senhor, haverá de ser recompensado naquele grande dia. Que Deus nos abençoe.